esperar tudo que a gente não esperava. Quando a jovem morreu subitamente, os membros da corte respiraram aliviados, mas por pouco tempo, pois o amor de Carlos Magno não morreu com ela. O imperador mandou embalsamar o cadáver, transportá-lo para sua câmara, recusando-se separar-se dele. Apavorado com essa paixão macabra, o arcebispo Turbino suspeitou que havia ali um sortilégio e quis examinar o cadáver. Oculto sob a língua da morta, encontrou um anel com uma pedra preciosa. A partir do momento em que o anel passou às mãos de Turbino, Carlos Magno apressou-se em mandar sepultar o cadáver e transferiu seu amor para a pessoa do arcebispo. Turbino, para fugir daquela embaraçosa situação, atirou o anel no lago Constança. Carlos Magno apaixonou-se então pelo lago e nunca mais quis se afastar de suas margens. Vejam quantos assuntos sérios, bacanas, interessantíssimos nós podemos ter num texto que nos tem 10 linhas. Isso é concisão, né? E que importância é isso? Que bacana poder ler isso numa sala de aula, por exemplo, e discutir com os alunos, né? Discutir o que é isso, o que vocês acham, como é que... Quer dizer, alguém falar assim, para que faixa etária é esse texto? Francamente, faixa etária, não tem nada a ver. Qual é a mensagem que esse texto tem? E são coisas importantes no livro didático. Realmente o livro didático, todo livro didático é para 100% dos leitores ter a mesma opinião quando eles terminam o livro. Então isso é uma característica importantíssima do livro. E espera-se que eles tenham mesmo essa mesma opinião para aprender o que está na matéria. Não é o caso da literatura. A literatura pode ter na mesma sala de aula pessoas com diferentes opiniões e é muito legal que o professor mostre isso para os alunos. Mostre que ele tem uma opinião a respeito desse texto, mas que um aluno lá qualquer tem outra e é válida. Isso é que você está fazendo o cara aprender a pensar. O Tony estava falando em pensamento crítico, na verdade, num dado momento, né? Quer dizer, que pensamento crítico nós estamos dando por aula? Um pensamento crítico é isso, é você poder usar os seus recursos e ter uma opinião, e emitir uma opinião a respeito. Então é isso, gente. Quer dizer, mais ou menos o que eu tinha para falar é isso. Tem mais só um aspecto que eu queria lembrar para vocês, que eu acho que a gente vive num tempo assim que houve tanta discussão a respeito de política, e essa polarização infernal, etc. e tal, né? E aí falam assim, não, a escola não é um lugar de política. Gente, eu discordo totalmente disso. Eu acho que um jovem, não estou falando de uma criança de 3 anos, mas um jovem, um cara que já tenha 13, 14 anos, ele tem que entender que a política, não política partidária, não estou falando assim de chegar, o professor tem que também ter esse senso crítico de falar, eu não estou aqui para doutrinar ninguém, eu estou aqui para explicar o que é a política. O que é, por exemplo, um processo democrático? O que é democracia? O que é política? A política é o método que os homens inventaram para construir o futuro. Se o sujeito é alijado, isso é um crime social, na minha opinião, que os professores evitem falar de política, mas nesse sentido, não doutrinar o cara dentro de um determinado viés, né? Mas falar sobre o que é a política, quantos pontos de vista diferentes políticos existem, né? Por exemplo, eu lembro do Norberto Bobbio, que é um importante filósofo, morreu, né? Filósofo de política. Ele fala, por exemplo, um negócio interessante. Ele fala o seguinte, que ele se coloca como um cara de esquerda. Ele é elegantésimo, né? Então você lê o texto da... Ele é um cara que ele fala sobre todas as coisas de política, mas ele fala que eu me considero um cara de esquerda. A esquerda, na visão dele, coloca a igualdade em primeiro lugar e a liberdade em segundo lugar. Olha que interessante. E ele fala, os liberais, que seriam o oposto, ou seria uma direita, digamos assim, eles colocam ao contrário. Eles colocam a liberdade em primeiro lugar e a igualdade em segundo lugar. É uma discussão. Isso é uma discussão, é interessantíssima. É por isso que eu trago até para vocês. Quer dizer, essa discussão, está aí uma bela discussão para se discutir em sala de aula. O que nós preferimos? Nós preferimos a igualdade em primeiro lugar e a liberdade em segundo lugar? Ou querer tudo não vai dar, entendeu? Então, já se vê de cara, o aluno já vai perceber que não é fácil.
Não são decisões simples, não é simples assim, entendeu? Vamos ser para cá, vamos ser para lá, como se fosse uma simplicidade. Não é nada disso, é complicado mesmo, ainda mais umas sociedades imensas como a nossa, 200 milhões de habitantes, com desníveis sociais tremendos, com desníveis de cultura também, né? Tem culturais muito variados e tal. Então é isso, gente, que eu tinha para falar, depois a gente conversa mais.